Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com o professor João Vanderlei Geraldi, da Unicamp, e ele vai nos dar a honra de participar do nosso quadro Papo na Lata. Bom, só para vocês saberem um pouquinho do perfil do nosso querido convidado, ele simplesmente, professor da Unicamp, professor pesquisador, com muita experiência, não só em linguística, mas também na área de educação, com muitas publicações que foram um marco, na nossa área, na educação, na linguística, como o Portos de Passagem, o texto na sala de aula. Bom, professor, é uma grande honra saber que o senhor está aqui, saber que o senhor também tem tantos trabalhos reconhecidos, para trazer a obra do Mikhail Bakhtin também aqui no Brasil, com trabalhos em gênero, discurso. E eu já queria começar de antemão, além de agradecer, comentar, fazer a seguinte a primeira pergunta para o senhor, assim, que nós estamos num tempo muito dinâmico, para pensar o ensino, para pensar a aprendizagem de leitura, de escrita, e o senhor foi bastante pioneiro ao tratar desses assuntos já ao longo de muitos anos. E aí, sabendo dessa sua experiência, professor, eu queria saber o que o senhor pensa das novas dinâmicas nas esferas tanto institucionais, como linguísticas, como sociais, se a gente pensar o que significa ler e escrever. Então, eu queria que o senhor desse um panorama para a gente, para quem está participando aqui, ouvindo o nosso canal. Bom, eu acho que quanto mais complexa se torna uma sociedade, mais complexos são os seus problemas. E eu penso que, veja, McLuhan, na década de 70, dizia que a escrita ia desaparecer. E o desenvolvimento numa aldeia global que seria puramente oral. Na verdade, o desenvolvimento das tecnologias, nunca se escreveu tanto e nunca se leu tanto. Verdade. Ainda que sejam textos curtíssimos. Este é o nosso problema. Quer dizer, uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade que, digamos assim, tem na velocidade seu apanágio, e é a velocidade em todos os sentidos da vida. As coisas você nem bem aprendeu a lidar com o aparelho de DVD, já está o Blu-ray, hoje ninguém mais tem Blu-ray, está no Instagram, quer dizer, já é antigo usar Blu-ray, já virou antigo você ter DVD em casa. Esses dias eu passava pela rua e vi uma caixa de CDs sendo jogada fora, de música, e assim, uma quantidade de uns 100 CDs. Quer dizer, então você tem uma sociedade que, nessa velocidade, também cria uma obsolescência muito rapidamente. Verdade. E ao criar essa obsolescência, vai produzindo novas tecnologias e novas dinâmicas. Então, quando se pensa, por exemplo, no processo de leitura e de escrita de textos, uma das coisas que nós temos que abandonar por completo é que a escola não tem que ter a função, por exemplo, do que tem o Twitter, do que tem, está em outro lugar. Quer dizer, veja, uma pessoa pode ler toda hora mensagem no Twitter, está lendo no WhatsApp, e, no entanto, não consegue ler um texto que vá acima de 3 linhas. Nós chegamos a ter até um presidente da República que não consegue ler. Verdade. Mais do que 3 linhas. Só o Zap. Quer dizer, mais do que isso não consegue. Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem uma dinâmica que aumenta a presença da escrita e a presença da leitura na sociedade, restringe essa leitura e essa escrita a pequenas passagens que envolvem a questão da velocidade de novo. E do comportamento, do comportamento das pessoas. Quer dizer, então tudo tem que ser veloz, tudo já passou, já era. O que entrou hoje, amanhã eu não preciso ver. A rapidez, A rapidez sempre. Quer dizer, então, nesse processo dinâmico da sociedade, eu penso que tem um momento, que é um momento um pouco de deixar a poeira sentar. E tem que pensar que a escola não tem que copiar esse mesmo dinamismo e se tomar uma dinâmica de trabalho escolar, ela não pode ser uma dinâmica que tenha como valor a velocidade. Ela tem que ter como valor a reflexão. Isso já vai um pouquinho até ao encontro da segunda questãozinha que eu já ia perguntar ao senhor dentro disso, que
aqui no Portos de Passagem mesmo, o senhor já falava justamente de que a instituição escolar ela tinha uma coisa de tratamento ordenado, para poder ordenar os corpos que estavam ali para o aprendizado também da dinâmica de linguagem, né? Eu acho que tem um pouco de relação com isso que o senhor está refletindo e colocando para a gente aqui. O que o senhor acha que aconteceu com a instituição escolar? Mudou alguma coisa de lá do Porto de Passagem para cá? O que o senhor pensa a respeito, em termos dessa dinâmica que o senhor já vinha colocando? Veja, o Porto de Passagem é um livro dos anos 90, quer dizer, nem é dos anos 90, é dos anos 80, porque ele foi publicado em 1991, portanto escrito em 1989 e 1990. Então você tem, na verdade, quase 30 anos. A escola, obviamente, tem mudanças. Uma das primeiras grandes mudanças que você tem na escola nesses 30 anos é a sua democratização do acesso. Sim. A população que hoje frequenta a escola era uma população que não frequentava a escola. Então você tem uma democratização do acesso. Isso não quer dizer que tem uma democratização da permanência, nem uma democratização do ensino. Verdade. É uma democratização de acesso à escola somente. E essa escola, até pelas políticas públicas implementadas, se transforma numa escola que tem que produzir produtos com rapidez. Verdade. Em função do modelo econômico que perpassa toda a sociedade, exatamente, inclusive a escola. Então você tem uma visão de escola como uma instituição de produção. Sim. Quando a infelizmente, escola, em alguns momentos, infelizmente. E enquanto que a escola deveria ser o lugar da parada, sabe, da folga, né? Na verdade, o Jorge La Roça, meu amigo Jorge da Espanha, da Universidade de Barcelona, e o Ian diz assim, a escola tem que ver com não trabalho, verdade, não produtividade. Tá? Então, essa coisa de parar para refletir, eu acho que é a dinâmica nova que a escola pode reintroduzir. Verdade. Numa dinâmica de corre-corre, a dinâmica escolar tem que ser assim, para aí um pouquinho. Gente, vamos pensar o que é que nós estamos fazendo nesse corre-corre? Que paradas nós podemos dar? E aí é que está o lugar da leitura. E aí que está o lugar da reflexão. E aí que está o lugar da produção disso. Ok? Maravilhoso. E a gente pensa que isso pode ser um dos caminhos, né? Para pensar assim, como a transformação dessa dinâmica, desses espaços, dessas questões políticas que envolvem o acesso, a democratização, a formação. Então, o que já se avançou, professor, em termos dos estudos linguísticos, em termos da pesquisa na nossa área? O que o senhor já, desse tempo que o senhor fez esse pequeno diagnóstico, que traz um olhar hoje, o que aconteceu? O que se avançou no nosso campo? É impressionante que nós estamos tendo, por exemplo, quer dizer, quando você pega essas avaliações de larga escala, sim, que não consideram o processo da situação de entrada do estudante, mas aplica-lhe uma prova independente de como o estudante entrou na escola. Dizer, o que nós estamos verificando? Que, por exemplo, faz mais de 10 anos que o índice em leitura no Brasil permanece estático. Sim, saiu o PISA, dado recente do PISA. Os dados recentes do PISA mostram isso. Quer dizer, e o que isso pode estar querendo nos dizer? Sim, professor. O que isso pode estar querendo nos dizer? Eu acho que, há que fazer uma discussão sobre a própria prova. Tá? Exato. Ok? Quer dizer, e a sua forma de aplicação, comparando países como a Coreia, onde houve um investimento na educação, e em países como o Brasil, onde existe um limite de teto de gastos em educação. Ok? A chamada PEC do fim do mundo. Quer dizer, então, são situações distintas. Quer dizer, segundo lugar, acho que nós temos que pensar que algumas dos sonhos abortados há mais de 30 anos têm que retornar. Quer dizer, acho que precisa retornar para dentro da sala de aula e para a escola, a leitura de literatura, precisa voltar para a sala de aula, a possibilidade de uma discussão sobre a literatura, de uma liberdade de ler literatura, não de ter que todo mundo tem que ler o mesmo livro. Tá? Eu acho que a gente até nisso avançou um pouco. Tá? Só que eu acho que às vezes a gente avançou um pouco erroneamente. Por exemplo, eu acho que quando se introduziram as questões de ensino de gêneros na escola, na verdade se voltou
há um mesmo modo de encarar o processo de ensino e de aprendizagem que era anterior aos anos 80. É um retrocesso, porque você tinha um trabalho em cima de um objeto, que era a gramática. Sim, Aí exato. você tem todo um movimento que começa nas décadas de 70. Isso. Magda Soares escreve um livro didático que se chama Português através de Textos. Quer Sim. dizer, que é a entrada do texto para dentro da sala de aula. Eu publico o texto na sala de aula em Sim. começo de 80. Tá? E aí você tem um trabalho, tá, que tinha uma tentativa de fazer com que, em sala de aula, o que se levava como principal não é mais o conhecimento de algo estático, mas a dinâmica da produção da leitura e da escrita. Sim. Tá? E de sujeitos capazes e com coragem de escrever o que pensam. Então aí você substitui isso por um ensino a cada semana de um gênero. Verdade. Ou a cada um mês de um gênero, ou a cada 15 dias um novo gênero. Contrariando a própria teoria que supostamente adota. Exato. Já que os gêneros você aprende na esfera de comunicação em que você está Dentro de uma vivendo. prática. Dentro de uma prática, quer dizer, que é o que diz o Bakhtin. Exato. Então, por exemplo, na escola é capaz de você ensinar conto, o que você quiser, tá? Receita, culinária, e chamando tudo isso de gêneros, charge, ou seja lá o que for, mas os gêneros da própria esfera de comunicação social que é a escola não entram na escola. Quem ensina na escola a anotar? Verdade. Tá? E o que mais faz um aluno que está dentro da sala de aula? Anota. Isso é um gênero, a anotação é um gênero da esfera escolar. Interessante que até o aparelho digital que a gente usa, os smartphones, eles vêm com esse suporte, né? Quer dizer, de bloco de notas, entre outras coisas, notas, né? quer dizer, você faz anotações. Quem é que ensina na escola a realizar quadros sinópticos de um texto que você leu? Sim. Tá. Isso é típico da nossa atividade estudantil, que é de estudo. Quando eu me debruço sobre um livro ou sobre um texto, quer dizer, você marca o texto, tá? Você escreve no lado do texto. Bom, professor, o senhor falava do consumir o livro, consumir o gênero Você, em termos do texto. em lugar, e faz isso circulando por um conjunto de esferas de comunicação social, esquecendo a própria esfera de comunicação social, que é a escola. Isso. E os textos que aí circulam, o texto que o aluno faz, não é objeto de reflexão. Então, eu penso que essa nossa parada tem que ir, inclusive, naquilo que toca como uma experiência da gente. A experiência de estudar. Sim. Tá? A escola é o lugar de você fazer a experiência de estudar. Não é o lugar de aprender. Tá? A aprendizagem é consequência do estudo. Interessante isso, professor. Tá? Se você não estudar, não adianta nada. Ninguém aprende por ninguém. Tá? E ninguém estuda no lugar de outro. Então, tomar essa consciência, os professores tomarem essa consciência, os alunos tomarem essa consciência de que estão ali para estudar. E que estudar não significa dominar um conjunto de informações. E nem ter uma habilidade. Sim. Tá? Veja, hoje todo mundo fala em competências e habilidades. Uma habilidade, se eu tenho uma habilidade para colar uma folha de papel, terminou, eu adquiri a habilidade. Agora, quem estuda, o que ele vai descobrir na medida em que estuda? Que tem mais coisa para estudar, que tem mais coisa para estudar, que tem mais coisa para estudar, então ele não para. Se você pensa um ensino e uma escola, e esse é o maior retrocesso que acho que está acontecendo na escola brasileira, Sim. um ensino lastrado em cima de competências e habilidades, tá, okay? É um ensino que deixou de lado, tá, a questão principal da escola, que é estudar. O trato com o conhecimento, O trato com o conhecimento, o trato de que o conhecimento não é uma habilidade. O conhecimento, eu posso ser habilidosíssimo para reter informações, por exemplo. Sim. Tá? Então a escola me informa e eu retenho essas informações. Okay? Só que isto não é mais função da escola. As informações estão disponíveis na internet. Hoje está tão ágil, Está muito mais ágil e muito mais disponível. Então, verdade. Qual é o papel da escola? Eu gosto muito de uma frase que não é minha, que é da minha mulher, que é: a juventude contemporânea é uma juventude que está
obesa de informações Olha. e anoréxica de reflexão. Porque ela nem sabe que informações selecionar. Tá? Por quê? Porque é um peso enorme das informações. O peso enorme das informações não te deixa pensar sobre essas informações. Tá? Não é por acaso que o Twitter tem tanto sucesso, porque você em 140 toques você não pensa. Você só coloca uma coisa, uma questão, um problema, uma ideia, um sentimento e acabou. Uma opinião, tá? Que você não precisa nem sequer argumentar. Só apresenta. Ponto, encerrou, deu 140 toques. Taca para frente. E justamente isso está dentro até do que a gente também já pretendia conversar com o senhor, porque o que seria dentro disso pensar, isso que o senhor está colocando, né? O melhor método de ensino e qual que seria então hoje, professor, antes da gente já caminhar para o encerramento, o que seria hoje o papel da língua, né, na sala de aula? Se a gente pensar essa coisa das habilidades que o senhor colocou, do trato com o conhecimento, da formação, das pessoas em função daquilo que elas empregam da língua, o que seria hoje o papel de observar a língua? Que papel ela teria hoje? Eu acho que o principal papel hoje do ensino, Sim, na área da linguagem, do linguístico, primeiro é mostrar que algo pode ser apresentado de diferentes formas. Portanto, eu acho que aquilo que tradicionalmente nós jogamos por lixo, tá, no ensino, desde o ensino gramatical, que é os estudos de jeitos distintos de dizer, portanto, de estilística, sim, tá, é fundamental. é verdade. Tá? Quer dizer, então, e sempre que eu me refiro a alguma coisa, eu posso me referir de modos distintos. Exato. Então, trabalhar as possibilidades, okay, de manuseio dos recursos expressivos por cada falante e por cada autor de um texto, me parece ser a função fundamental da escola na área de língua. Tá? Quer dizer, pensa o seguinte, ó, eu vou usar um exemplo que está aqui, já que o livro está aqui, não pode ter passagem, eu vou usar um exemplo daí. Quer dizer, é um texto de uma criança que escreve: eu acordei e fui escovar os dentes. Se nós pegarmos só para refletir sobre esta informação que ele dá, fui escovar os dentes, de que outros modos esse sujeito poderia ter dito que foi escovar os dentes? Tá? E aí você pode começar a se perguntar. Tá? Bom, primeiro, eu posso fazer uma substituição muito simples. Eu acordei e escovei os dentes. Mas eu posso fazer uma substituição muito mais metonímica. Por exemplo, eu acordei e no banheiro a pasta de dente me esperava para escovar os dentes. Ou até, eu acordei e a pasta de dentes me esperava no armarinho do banheiro. Dizer isso diz escovei os dentes. Uhum. Ou metaforicamente, quer dizer, eu acordei, tá, e na frente do espelho me vi sorrindo com a boca cheia de espuma. Tá? Quer dizer, você está dizendo que está escovando os dentes. Mas percebe que são vários jeitos de dizer, tá? Uns mais poéticos, outros menos poéticos, e que envolvem tipos de raciocínios linguísticos, que são os raciocínios fundamentais na linguagem, que é o da analogia, da metonímia e da metáfora. Tá? Esse deveria ser o programa de ensino de língua, e não ensinar um gênero. Verdade. Eu uso os gêneros porque nos gêneros eu faço aparecer. Veja, entre um texto informativo que simplesmente diz assim: eu escovei e fui, eu acordei e fui escovar os dentes, tá? E um texto que você diz: eu acordei, tá? E tá, num arremedo de sorriso me vejo no espelho com a boca cheia de espuma, você está indo para o texto poético. Você está indo para a literatura, para o texto poético, para um outro modo de... E aí já não se trata mais só de informação. Tá? Se trata de um raciocínio metafórico que toma, tá, okay, o sorriso como, tá, da prática, metáfora em relação à própria escovar os dentes. Sim. Tá? Quer dizer, e isso são raciocínios, e eu penso que esta seria, digamos assim, a função principal do estudo de língua, tá, dentro de uma escola. Obviamente os professores de matemática vão dizer: mas isso não ensina a ler um problema. Tá? Ler um problema de matemática é um problema do professor de matemática. As crianças não sabem ler um problema de matemática, não é porque não sabem ler.
Elas não sabem ler um problema de matemática porque elas não sabem matemática. É preciso saber a matemática, as suas formas de expressão. Então você ensina, soma 2 mais 2, divide, multiplica, ou seja lá o que for, tira a raiz quadrada, depois você dá um problema em texto de linguagem corrente e quer que o cara leia a matemática na linguagem corrente que você nunca usou, com ele nos exercícios nem nada. Tá? Então, eu acho que isso a escola vai trabalhar, como nós sabemos, a linguagem é central no mundo, quer dizer, e no homem. Tá? Desde o meados do século passado, a virada, digamos assim, que se fez na filosofia, tá? No mundo inteiro, e que passa a ser considerada a linguagem como algo central na constituição do sujeito e das subjetividades. Então, eu acho que o nosso trabalho com a linguagem tem que considerar precisamente isso. Nós estamos aqui trabalhando no lugar e no espaço da constituição das subjetividades. E o trabalho de construção da subjetividade é um trabalho que você passa a vida se construindo. Antes da gente encerrar, não se esqueçam de assinar aqui, inscrever-se, ativar o sininho para estar sabendo das novidades que vão surgir aqui no nosso canal, outras entrevistas, os vídeos que nós, professores aqui, estamos produzindo também para melhoria aqui das informações para vocês. E antes de eu encerrar, que é uma grande honra estar aqui com o professor Geraldi, e assim, sabendo que algumas dessas questões vão ser voltadas tanto para estudantes de letras, como também para professores, entre outros interessados na área de língua, de linguagem, e sabendo que durante muito tempo o senhor mesmo já colocou, como já colocou aqui na fala, né, sobre a questão de aprendizagem, sobre o trabalho com a linguagem, para encerrar, professor, para poder colocar para o pessoal assim, alguma dica, alguma visão que o senhor tenha, dentro do que eu vou perguntar. O que falta, professor, para o país educar bem? Investimento nos dois sentidos, o investimento financeiro e o investimento pessoal, emocional, tá? Daqueles que são os agentes da educação. Quer dizer, é no sentido, aqui a questão do investimento claro que eu tenho que ter condições financeiras, materiais, etc. Então você tem um tipo de investimento, mas este investimento sozinho não educa. A necessidade do investimento nosso, que somos professores, que somos estudantes, investirmos no nosso estudo. Desde que eu comecei a dar aula, e eu comecei a dar aula no curso noturno, eu dizia para os meus estudantes, você tem um trabalhador que estuda e você tem um estudante que trabalha. Você tem que se definir no que tu está. Tá? Quer dizer, você é um trabalhador que está estudando ou você é um estudante que trabalha para se sustentar? Eu sempre fui um estudante que tive que trabalhar. Eu não sou filho de gente rica, eu sou filho de analfabetos, eu tive que me virar. Aos 14 anos em diante eu comecei a trabalhar e fui estudar à noite. Mas eu sempre me tive como um cara que estudava e que trabalhava. Então era um estudante que trabalhava, não era um trabalhador que estudava. E isso faz uma diferença de investimento. Para onde você está investindo o teu futuro e para onde é que você está investindo a tua emoção. E eu acho que aí você tem a reunião do material com o emotivo. Obrigada, professor. Muito obrigada. Então, sou a professora Patrícia Botelho, aqui do canal Linguagem na Lata. Aqui foi o Papo na Lata. Uma honra receber o professor João Vanderlei Geraldi. E também, gente, fica aqui o convite para visitarem o blog Passagens. O professor Geraldi também é blogueiro, cronista, está colocando coisas muito interessantes ali no blog, na página dele. Então fica o convite também, a gente vai colocar aqui na descrição para vocês poderem ter acesso. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Tá, Papo na Lata. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Muito obrigada, professor. Olha...